Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Contador Full Podcast. O podcast que é para você, contador e contadora, iniciante ou já com muita experiência na área contábil. Neste podcast, nós vamos trazer sempre convidados com muita experiência no mundo corporativo, para que vocês possam absorver algum conteúdo e usar e aplicá-lo na prática. Hoje vamos falar de tecnologia. E para falar sobre tecnologia, estamos aqui com Luciano Kroll. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Luciano, que tem mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia e é sócio da empresa Simplea, consultoria especializada em tecnologia, inovação e transformação digital para empresas. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Thiago. Bom, vamos lá. Luciano, falar um pouco de tecnologia é muito amplo, né? Falar simplesmente de tecnologia. Mas tecnologia voltado para a área de finanças, para a área contábil. E já vamos começar assim, sendo direto ao ponto, acelerando isso. A tecnologia está revolucionando diversas áreas, né, em empresas, desde o chão de fábrica até a alta gestão. E na área contábil e finanças, onde você tem encontrado ou visualizado que são os maiores desafios para a implantação, né, os entraves que existem na área contábil e financeira, para que a gente aplique melhor e comece a utilizar a automação ou a inteligência artificial nas empresas? Bem, Thiago, é uma pergunta complexa, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, naturalmente, a gente já coloca um monte de obstáculos no meio do caminho, né? Basicamente isso. Então, assim, quando você fala assim, quais são os entraves, os obstáculos, são vários os obstáculos, né? E eu gosto de partir do princípio, né? Eu acho que a primeira coisa para você implementar a tecnologia em alguma empresa, em algum escritório contábil, em algum departamento contábil, é naturalmente o entendimento da tecnologia, o entendimento da aplicação da tecnologia, tá? Hoje, que nem assim, e por que eu falo isso? Porque hoje muitas pessoas confundem, né? Muitos profissionais conseguem confundir a cabeça das pessoas nesse sentido, né? Que nem RPA. RPA é automação robótica de processo. O RPA ele serve para automatizar tarefas manuais e repetitivas. Ponto. IA, inteligência artificial. Inteligência artificial é uma simulação da inteligência humana. Ela não é inteligência humana, mas é uma simulação da inteligência humana através de algoritmo. Ela é utilizada principalmente para decisões analíticas, para trabalhar o analítico, até um pouco criativo, tá? E aí a gente tem a junção Legal. das duas, que é hiperautomação, tá? Que é o quê? É executar as tarefas operacionais, repetitivas, e ainda ter um poder de decisão de máquina, um poder de decisão de uma inteligência artificial. Tá? Então, primeiramente, eu acho que você tem o desafio de entender o que cabe melhor para a sua empresa, o que cabe melhor para o seu negócio, o que cabe melhor para cada situação. Esse eu acho que é o principal desafio. Depois disso, eu acho que a jornada se torna um pouco mais fácil. Muitas vezes, pequenas e médias empresas visualizam algo no mercado e, por não estarem bem assessoradas, querem buscar algo que ainda não encaixa, né? Ainda não tá, a empresa dele não está preparada para absorver, de repente, tal tecnologia. E quando você fala de RPA, eu vou falar aqui, mas o especialista, né, Claro, não fica sou eu, mas tranquilo. o RPA, muitas vezes pensamos que nós, gestores, né, vamos imaginar o gerente, o gestor da área de finanças, de contabilidade, de tributos, existem várias rotinas que são repetitivas, né, e que podem ser parametrizadas, desde que tenham um RP, né, um sistema adequado, mas isso geralmente não vem de fábrica, vamos dizer assim, né? Quando você adquire um RP, ele precisa dessa automação. Hoje, o RPA, você visualiza ele sendo aplicado em rotinas muito básicas ou sendo surpreendente, inclusive em rotinas que, apesar de ser sempre repetitivas, com a demanda muito alta. Então, o RPA, você consegue, por exemplo,
numa contabilidade ou numa gestão financeira, fazendo uma conciliação ali automática do banco, por exemplo. Conferir se os pagamentos, né, aquele retorno do arquivo KNAB, que foi do banco, voltou e bateu e conciliou tudo. Alguma divergência, ele pode fazer isso também para a gestão, certo? Certo. Tiago, vamos lá. O RP existe há anos, né? Até antes do RP era o MRP que a gente falava, né? Então, assim, existe há anos. A padronização, né, do RP, para que o RP veio para o mercado? O RP veio para o mercado para padronizar a entrada, processamento e saída, tá? Aí você fala assim, beleza, padronizou tudo, todo o processo, né? Porque a entrada, processamento e saída é o processo. Perfeito. Então, padronizou tudo? Tentou. Por que não conseguiu? Exatamente por conta da nuance de cada empresa, né? O core de cada empresa fala, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de fazer, né? E por uma pecinha que a gente conhece muito bem, que é o usuário, ou seja, o operador. Cada operador também tem a sua inteligência, tem a sua cognição, tem o seu jeito de fazer, o seu modus operandi. Cada região do Brasil, o Brasil é um país continental, então cada região do Brasil tem um jeito de fazer diferente, legislação diferente, o contador sabe muito bem disso. Então, assim, é uma complexidade muito grande, são muitos cenários, o ecossistema é gigante, tá? E o RP veio para padronizar isso e não conseguiu muito bem. Eu falo assim, que o RP hoje, a maioria dos RPs, não é que é mal implantado, ele é mal operado, né? Operacionalizado, na realidade. Aí, o que acontece? Quando você vai automatizar isso, naturalmente muita gente quer achar que a automatização vai ser igual ao RP, plug and play, tá? Só que não, ela é personalizada. E eu falo, ela pode trazer um ótimo benefício, né? A automação, o IA, entra até nessa lacuna. Na lacuna do quê? Que antes você tinha um RP que padroniza o sistema, vamos dizer assim, o sistema contábil, tá? Agora você tem um RPA ou uma IA que, ele, na realidade, hoje ele está padronizando o operador, tá? Isso que é mais importante. Então, se você conseguir fazer algo bem feitinho, aí sim você consegue ter o resultado esperado. Padroniza o sistema, os fluxos sistêmicos, vamos dizer assim, né? O RP, o sistema, o software, e você automatiza a operação. Então, naturalmente, você consegue padronizar a operação, a operacionalização de sistemas. Isso normalmente traz um resultado melhor do que o anterior, né? Por isso que a gente fala que o RPA, ele é complementar. A IA é complementar e ela vai de acordo com a maturidade que você já usa sistemas. E eu digo até planilhas, tá? Você tem que ter maturidade para evoluir para o IA, para o RPA. Senão, eu brinco com os meus clientes assim, não automatize o caos, tá? Porque se você automatizar o caos, você vai ter um robô, uma IA caótica, tá? Isso é uma coisa que eu referendo o tempo todo. Fazendo errado, gerando dados, né, de forma equivocada e muitas vezes até prejudicando a gestão. Sim. Né? Você falou, entrou num ponto bacana, que é sobre a customização e as empresas quererem fazer muito, né, o meu jeitinho de ser e etc. E existe um cuidado com isso porque o RP ou qualquer outro, né, qualquer sistema começa a virar uma coxa de retalhos, né? E depois para arrumar vira mais complexo ainda, né? E talvez a falta de análise antes ali, né, e um apoio do consultor que está falando com ele, de falar um não muitas vezes para o empresário, para o gestor, né? Você concorda que às vezes o implantador ou a pessoa que está fazendo a customização, ela vai precisar às vezes falar assim, cara, não faz isso não, porque você vai ter esses reflexos aqui. É isso que você quer? Se ele quiser, ok, né? Mas geralmente eu, como contador, como gestor, como consultor, visualizo e participo de algumas implantações e vejo muito isso. O gestor não pensando lá na frente, né? Ele olha só aquele ponto específico de uma rotina, etc., onde ele vai ter uma redução de custo, uma redução de horas repetitivas de um trabalho de um assistente, de um analista, só que de algo que vira muito retalho, muita... E aí, quando ele chama, de repente, o mesmo consultor ou até um novo consultor, né? O culpado é o implantador, né? Na maioria das vezes, né? A gente conhece muito bem isso. Exato. Mas existe jeito bom de tratar isso, né? Sim. Outro ponto que você entrou em questão, que é assim, eu como contador e no mercado isso
é muito falado, né? E a gente escuta que a automação, a IA, vai substituir a profissão de contador. Então, nós estamos aqui com o pessoal ouvinte aqui, na maioria todos contadores, né? E eu sou contra isso, eu acredito que não. Que isso é praticamente uma blasfêmia com a profissão. Então, você imagina quantos anos existe a contabilidade e quantas inovações e evolução tecnológica os contadores já passaram, né, durante todo esse tempo. Como que o contador, você como uma pessoa de tecnologia, como que o contador, o gestor, o analista, ele pode usar a inteligência artificial, o RPA, a tecnologia a favor dele, para que gere isso, dados com qualidade? Como que você visualiza isso? Você enxerga no mercado os contadores tendo essa percepção de que não, isso é uma ferramenta que eu preciso utilizar ao meu favor e ela não é meu concorrente. Uhum. Você concorda que Concordo. é um fator de... ele ganhou um assistente, um analista, e se bem dedicado, um analista sênior, inclusive, né? Exato, Com apoio exato. para ele. Legal. Os desafios que as dores que o contador tem com conferência, aplicações das mesmas técnicas, evolução de legislação, esses desafios para automação, a atualização disso é tão complexa quanto simplesmente a leitura e entendimento da técnica, né? Do CPC, da regra contábil, da legislação fiscal. Como que a gente pode pensar num gestor de finanças, um gestor da área contábil, como que ele pode usar isso e ter o consultor, a área de tecnologia, próximo a ele? Pô, mudou isso aqui, como que nós vamos fazer? Vamos lá, Thiago, assim, ó, você falou de várias coisas que eu acho que é o contexto do mundo atual, né? Eu não acredito, primeiramente, que a tecnologia substitua ninguém, nenhuma função. Na realidade, existe evolução, né? Todo mundo fala em datilógrafo. Cara, datilógrafo, antes existia máquina de escrever, hoje não existe máquina de escrever, existe computador, tá? Então, a evolução é natural. Do contador, a mesma coisa. O contador, eu acho que ele vai mudar um pouco o papel dele, mas eu acho que o papel dele não vai acabar. E o papel dele vai ficar mais importante ainda. Por quê? Como você bem disse, as tecnologias, elas são acessórias, são ferramentas acessórias. E como qualquer bom assessor, ela vai te dar a estrutura para você fazer coisas mais analíticas, mais estratégicas, mais pontuais. Acertar, ser um sniper ao invés de sair metralhando tudo, né? Então, assim, eu acredito muito também nisso para o contador, tá? Vale para todas as áreas, mas eu acredito nisso muito para o contador. É claro que tem que haver uma contrapartida do contador. Qual? Os contadores também têm que entender que eles têm que evoluir. E, naturalmente, eles sabendo que eles têm que evoluir, cara, eles têm que olhar o mercado, olhar a convergência do mercado para eles saberem para onde que eles vão. Eu vou usar IA, eu vou usar RPA, automação robótica de processo, eu vou usar hiperautomação, eu vou usar chatbot, eu vou usar RP, eu vou usar alguma coisa modular. Então, assim, todos precisam entender que essa evolução é uma via de mão dupla. Uma via onde a tecnologia vai te empurrar para aquele caminho e aonde você tem que abraçar, se estruturar para isso, aprender sobre isso, entender os cenários onde se aplica isso no seu ambiente e utilizar. Então, assim, o que eu recomendo, tá? O que eu recomendo que aconteça? Você usa esse assessor como você usa um bom colaborador. Um colaborador especialista, como você disse. Um cara... O que a gente faz com o colaborador? Primeiro, a gente contrata. Então, contrata. Boto ele numa função. Começa a utilizar ele nessa função. Capacito ele da melhor forma possível. Um robô, uma IA é idêntico. Eu vou capacitar, eu vou conduzi-lo no melhor caminho. E na hora que ele estiver muito bom, você transfere ele para outra área, para ele ficar bom em outra área. Porque, naturalmente, é uma carreira, mas é uma carreira diferente. Com algumas vantagens, é claro, de um colaborador comum. Vantagem número 1, trabalha 24 horas por dia. Vantagem número 2, não fica doente, não pega atestado.
não reclama do que ele vai fazer. Então, se ele vai fazer uma planilha ou não, ele não reclama. E por último, que é uma das coisas mais importantes, e eu converso com muitos amigos contadores, coisa mais importante, não pede demissão. Porque na hora que o cara tá bom, cara, é dali... Mercado aquecido Ele vai abrir a contabilidade dele, ou ele vai aumentar, vai fazer alguma coisa, vai expandir. Então, assim, o robô, para esse tipo de trabalho, não. Esse assessor, não. A inteligência artificial, não. Então, assim, a inteligência vai te empurrar por esse caminho, tá? Basta você, contador, gestor financeiro, aproveitar esse movimento, e é um movimento aquecido hoje em dia, né? E utilizar isso da melhor forma possível. Como? Aplicando, né? Eu até indico, aplique, né? Se o caminho, qual que é o melhor caminho para qualquer tipo de coisa? Ah, vou fazer um treinamento. Eu acho que é viável, é algo plausível, mas para mim não é o melhor caminho. O melhor caminho é você praticar. Você colocar utilizar, isso, né? você colocar num evento prático. Nós Tá? temos o mais famoso hoje é o GPT, né? E é comum ainda, né? Infelizmente, num bate-papo com colegas e pessoas que nunca abriram o chat GPT, nunca fizeram uma pergunta. Então, eu acho que perfeito a sua colocação no sentido de que precisa utilizar, precisa fazer, precisa ir para a prática, Praticar. né? Faça pergunta, insira, melhore o contexto da pergunta. Porque se você perguntar algo, né, para a inteligência artificial, sem ter incluído aquele fato para ela vai buscar nas redes onde ela tem disponível, na base de dados dela. Agora, se você prepará-la e você fizer um prompt melhor preparado, mais analítico, com Um muito prompt detalhe, personalizado. personalizado para aquilo que você quer e gostaria, isso tem uma evolução. Exato. Então, vamos lá. Contadores, né? A gente precisa se preparar. Precisa, assim como todas as evoluções e as mudanças, então, o contador ele está prestes a uma reforma tributária que vai ser, por um lado, muito complexo, né? Uma mudança, onde nós vamos ter vários anos Uhum. fazendo da forma antiga e do jeito novo, mas nós não temos saída. Essa é a nossa profissão, então precisamos nos preparar. Do mesmo jeito que nós vamos ler as leis, né, e as leis complementares da reforma tributária, nós precisamos entender de tecnologia, de inteligência artificial e praticar, né? Então, eu sou contador, quando a gente sai da faculdade, eu tô dominando, né? Uhum. E quando a gente vai trabalhar, a gente fala, cara, peraí, não é bem assim, né? E é a mesma... A prática é diferente exatamente. da teoria. É justamente isso que você acabou de colocar. E, Thiago, vou fazer até um complemento a isso que a gente colocou aqui. Assim, ó. Quando você falou assim, o contador vai sumir? Não. Mas o contador que ficar obsoleto, esse sim vai desaparecer. Tá? E não estou falando obsoleto só em questão de tecnologia, estou falando obsoleto em questão de tudo, né? De conhecimento, de modus operandi de trabalho, de ecossistema de trabalho, porque tudo muda, né? Tem uma frase muito, muito famosa que a única constante é a mudança, tá? A única constante que existe no mundo é a mudança. Então, ele tem que prever isso daí. Então, eu conheço muitos contadores bons que são... que vão para cima, que aprendem tecnologia, só que eu conheço muita gente também que não quer se aprimorar. Ele fala assim, não, eu tenho muitos clientes, já tá bom desse jeito, eu vou fazer sempre tudo igualzinho, né? Eu vou trabalhar com o meu RPzinho lá da contabilidade, o cara manda o arquivinho de exportação, eu exporto. Cara, isso tende a acabar, né? E não só isso. Uma outra coisa que eu faço uma crítica, até uma crítica construtiva, está mais do que na hora de que as universidades entendam que daqui a um tempo não vai existir mais, vou falar uma blasfêmia aqui, tá? Não vai existir mais empresas de algum nicho. Todas as empresas vão ser de tecnologia. Só que, por exemplo, a contabilidade vai ser uma empresa de tecnologia que presta serviço contábil. A transportadora vai ser uma empresa de tecnologia que faz transporte. O restaurante vai ser uma empresa de tecnologia que vende comida. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. Por quê? Porque a tecnologia permeia a gente. Os novos entrantes aí, o meu filho, que tem 8 anos, as pessoas que estão entrando no mercado hoje, elas já estão voando em tecnologia, né? Elas já fazem as coisas pensando em tecnologia. Tanto que as novas empresas, nascem tecnológicas. É isso que a gente precisa pensar um pouquinho mais. A mudança de cultura é o que você falou.
as pessoas não querem, não buscam mais o trabalho repetitivo, o trabalho que é aquele robozinho. Então, você vê jovens entrando nas empresas e falando, mas quem vai fazer isso, né? Eu? Não, eu Exatamente. Não, não. eu não, pô. Não, É, não é possível. Eu não estudei é, 5 anos para fazer isso. Então, precisamos estar preparados para isso. É, quem é o gestor, né, e tem equipe, ele precisa desenvolver. Então, faça um grupo de estudos, chame sua equipe, selecione 1, 2 colaboradores para que eles sejam os pilares dessa evolução tecnológica na sua empresa, no seu escritório, no seu departamento, para que eles repassem isso para os próximos colaboradores. Nós fazemos muito isso, né, nós contadores, quando tem uma regra nova. Então, existe exato. uma regra nova contábil, uma aplicação de FRS novo, um CPC novo, uma legislação nova ou algo complexo, assim como a reforma tributária. E, geralmente, as maiores empresas, ou quem tem uma empresa mais estruturada, segrega ali 1, 2 Uhum. colaboradores para que eles estudem aquele tema e repliquem, né, na equipe. Então, precisamos olhar, né, para isso com a tecnologia também. Exato, Senão, nós porque vamos ficar... ser pegos de surpresa, né, com um gestor diferente, a empresa vai te pedir, você não vai ter esse conhecimento, exato. né? Porque o contador, acho que o core dele é a contabilidade. Só que hoje ele tem que entender que o core dele é a contabilidade mais a tecnologia. É Então ele negócio, tem que evoluir. É é negócio, negócio. Ele precisa tá? entender de negócio para Exato, onde a empresa, exato. aonde a empresa que ele trabalha, ou que ele está prestando consultoria, ela quer ir, onde ela está e quais são os dados que ela tem hoje. Então, o contador ele não pode entender só de regra contábil ou de Hum, tributos. Ele precisa entender de negócio para que, olhando aqueles números e aplicá-los, né, na leitura das demonstrações, ele possa utilizar uma tecnologia para comparar relatórios, usar a tecnologia para ele ter mais tempo de análise, de gestão, do que de execução uhum. operacional. Eu acho que é isso. Bom, a gente falou de tanta coisa aqui, tem umas 2 perguntas que a gente Beleza, nós vamos já lá. falamos sobre ela, tá? Eh, Ao analisar as demonstrações financeiras, a gente precisa comparar dados e muitas vezes são dados complexos, né? Como que a automação pode ajudar nessa análise e extrair ideias e análises estratégicas, né? Para que a gente, contadores e gestores, tenhamos mais tempo para refletir sobre aquilo que ela traga. Então, vamos lá, a pergunta é o seguinte: como que nós podemos utilizar a inteligência artificial para fazer uma comparabilidade? Isso é simples? Eu preciso assinar lá o GPT, por exemplo, pago para que eu crie uma regra nela. Eu estou falando como um leigo também, tá? Daquilo que eu gostaria de ter na minha empresa. E eu acho que quem não tiver já está atrasado. Então, como nós contadores podemos começar a imputar esses dados na inteligência artificial de forma ali básica, né, para que ele faça esses comparativos? Então, basta que eu coloque uma demonstração financeira, jogue a outra e peça para ela comparar, ou eu preciso de alguma... Perfeito. como que a gente vai fazer isso no dia a dia, na prática, Luciano? Vamos lá, assim, ó. Primeiramente é o que eu te falei, você tem que entender o cenário que você vai fazer, até para você criar o prompt, para a inteligência artificial, o prompt certo, para o RPA, o fluxo de processos correto, porque o RPA é para automação de processos. A inteligência artificial é para análise, fazer analytics, né? Para ele fazer a análise de documentos, comparativos e tudo mais. Esse cenário que você falou é um cenário prático e que a gente tem muito no mercado, né? Comparação, validação, checagem, checklist, tem muito isso para usar para a tecnologia. O que eu recomendo? Por onde você começa? Naturalmente, você, a gente fala, a gente isola primeiro isola um desafio, né? Isola um escopo, tá? Para quê? Para que você teste aquilo, para que você crie não só um RPA, um fluxo para validação daquilo, mas também algo para IA. Crie o prompt adequado para IA.
IA tem vários tipos de IA. Você tem um IA de análise jurídica, de análise contábil, você pode usar para o que você quiser. Só que você tem que lembrar que a IA é um algoritmo. Então, a IA precisa de base, ela precisa de um negócio que a gente fala, ela precisa de capacitação, né? Você precisa capacitá-la. Como? Através do machine learning, você vai ensiná-la a fazer aquilo. Como que você faz? Com um bom prompt, com um prompt bem detalhado, tá? Isso é para ele fazer análise. Mas aí você tem que colocar isso num fluxo. Para que colocar num fluxo? Porque, naturalmente, o que um robô, né, que a gente fala, um RPA, traz de benefício gigantesco para isso? Para análises comparativas e resultado, tá? Ele vai sempre fazer a mesma coisa, ele traz um negócio chamado conformidade. Ele vai fazer sempre a mesma coisa, entregar sempre o mesmo resultado. Então, se ele faz a mesma coisa e faz o mesmo resultado, a gente fala que ele é muito conforme, ele padroniza o negócio. Então, ele padroniza a comparação. E quando ele vai padronizando a comparação, ele vai gerando dados estruturados. E para que servem esses dados estruturados? Para você montar o prompt. E aí você monta o prompt com base nesses dados. Então, assim, você está entregando muitos dados para ele comparativos. Assim, ó, a variável A, você compara com a variável B, a C com a D, e aí você vai fazendo isso daí, você vai ensinando o robô a fazer esse tipo de comparação. Conforme você vai ensinando, como falei, machine learning, ele vai aprendendo. Se ele vai aprendendo, ele vai fazendo cada vez melhor, ele vai fazendo a tendência do erro se tornar zero, erro zero. Então, ele se torna conforme, é a palavrinha compliance, ele padroniza, ele gera dados estruturados e ele começa a decidir melhor. Tá? Então, o que eu falo para as pessoas que querem começar a usar esse mundo caótico de tecnologia, que eles acreditam ser caótico? Comece por um escopo menor. Entrada de nota é um bom escopo, né? Uma comparação entre 2 relatórios no Excel é um outro bom escopo. Índice, né, de liquidez. Índice de liquidez, um DRE, de repente, você comparar um DRE gerencial com gerencial, é legal. Receita, né? de um período. Receita de um período, custo, faturamento. Aí você começa a fazer com que o seu robô, sua inteligência artificial, aprenda com isso. Só que inteligência artificial aprende com dados estruturados. Não adianta você também jogar lá um monte de coisa caótica para ele analisar. Por exemplo, assim, muita gente usa o ChatGPT. Só que usa o ChatGPT buscando informação na internet. Você corre um risco aí, cara, de você trazer informações fake. Informações que são validadas, mas são lixo, né? E aí você prejudica a sua análise, prejudica o desempenho do seu RPA. Aí você fala, então, tá vendo? Isso aí não funciona. Trouxe uma alíquota de 1998. Pô, mas você não falou para ela que era uma alíquota de 2025. Você não perguntou de forma Você não fez o prompt correto. Ó, com a alíquota de 2025, como é que funciona isso? Você tem que fazer um prompt adequado. Então, a análise, né, com base nisso, voltamos à estaca de que a inteligência artificial ela vai te dar informação, comparativo, etc. Mas você precisa analisar o resultado que ela te trouxe com capacidade. Você precisa, né? Não adianta hoje uma pessoa que está na faculdade ainda, está estudando, tem pouca experiência, achar que ele vai fazer a mesma análise que um profissional capacitado, com anos de experiência. Por isso que eu te digo que, assim, o contador antigo, aquele operacionalzão, rapaz, esse tende... Escritura, nota, isso, manda o DARF, manda guia, só faça o Simples Nacional. Gera o guia GNRE, vou fazer... Deixa isso para o robô, tá? O que você tem que fazer, aí que eu estou te falando, você tem que gerar valor para o seu negócio. O que é gerar valor para o seu negócio? Aprender realmente a ser a ter a função de contador, ser um cara mais analítico, mais estratégico. Cara, uma empresa são números, né? Eu brinco assim, quando o pessoal fala assim, quando alguém vem me consultar com tecnologia, quando eu era gestor de TI, alguém vem me consultar de tecnologia, porque eu sou um consultor de TI hoje, o pessoal fala assim, cara, assim, qual que é seu propósito? Eu falei, meu propósito é fazer a última linha do seu DRE ser mais saudável possível. Ele falou, cara, mas você é uma empresa de tecnologia. Cara, se eu não te trouxer dinheiro com a inovação, com a transformação digital, com a IA, com a RPA, cara, eu estou fazendo um trabalho equivocado. Muito bom. O foco é dar dinheiro para a empresa. A empresa vive de dinheiro, não vamos ser hipócritas. A empresa vive de dinheiro. E se ela vive de dinheiro, naturalmente, você tem que trazer dinheiro para ela, seja com tecnologia, com a contabilidade. A contabilidade serve para isso. Para você também pagar menos imposto, para você escriturar melhor, para você contabilizar melhor, para sobrar lá uma margem de contribuição melhor no final do dia, tá? Esse é o ponto, né? Eu falo que todas as ferramentas
tem que ter esse propósito. Se alguém vier te vender uma ferramenta com um propósito um pouco diferente, desconfie. Porque, na realidade, o cara, como você disse, o cara só quer te empurrar a ferramenta, o cara quer te vender lá. Ah, mas eu quero IA. Ah, sai implantando aí, põe o chat GPT para funcionar, eu vou te vender um curso. Por isso que eu falo, considere fazer um escopo pequeno, considere fazer um negócio bem delimitado, com metas factíveis, com resultados esperados, com um bom monitoramento. Não adianta você achar que a tecnologia vai cair dentro da sua empresa, vai ser implementada sozinha e vai sair te dando resultado. Muito Tá? bom. Esse é o ponto. O contador, como você disse, que aplica e mantém, né, aquela tradição, né? E antigamente era muito bom, né? Falando, não, eu sou o contador tradicional. Aí, pô, então quer dizer que ele tem muitos anos de experiência, ele é um cara, conhece muito e ele faz ali tudo certinho. Então, hoje, ele vai ter que fazer certinho, ele vai ter que continuar com um padrão, seguir as normas, mas ele vai ter que ter uma visão ampla. Quando eu falo contador, não precisa ser o contador, o cara que assina, né? O contador é o assistente, é o analista, né? É o gestor, o coordenador, o gerente, seja ele de uma consultoria ou interno numa empresa. Então, veja, hoje temos diversas empresas de consultoria contábil que são digital, onde existem lá 10 colaboradores que atendem 1.000 empresas, 5.000 empresas. Por quê? Porque eles automatizaram aquilo que é possível automatizar. E para os contadores que são especialistas, né, no Simples Nacional e ficam ali focados só nisso, primeiro que o Simples Nacional não é simples, né? E ele precisa evoluir, ele precisa olhar com atenção. Então, se você trabalha numa empresa do Simples Nacional como contador, ou se você trabalha num escritório que só faz empresa do Simples Nacional, você precisa começar a olhar o mercado onde existem empresas do lucro presumido, do lucro real, com maiores complexidades. Porque o Simples Nacional existe uma rotina menos complexa, onde é muito mais fácil do RPA substituir o contador, porque ele é o emissor de guia. Então, hoje o fisco já sabe quanto você deve no momento em que você emite a nota. Prefeituras que te dizem qual o valor do ISS após a emissão da nota. Você nem fechou a prefeitura, né? O ISS já está lá, falou, o seu ISS retido é esse. E muitas vezes o contador fica focado ali simplesmente nessas empresas pequenas e porque é mais fácil, né? Tem menos complexidade, muda menos. O CPC pode usar o PME, ou ele pode usar as normas brasileiras de contabilidade, que tem ali uma complexidade menor. O Brasil ele deixou esse aprimoramento ser mais simples para microempresa e etc. Então, a ideia aqui é mostrar para o contador, para o gestor de finanças, para quem trabalha em finanças, com tributos, que ele precisa olhar o mercado, olhar que existem ferramentas que já substituíram contadores, porque se nós temos diversas empresas de contabilidade digital, quer dizer que vários colaboradores e contadores que eram aquele escriturário, lançava nota, emitia nota. Operacional. Operacional. Lançava extrato bancário, digitava o caixinha, lançava o livro caixa só. Eles foram substituídos por ferramentas, por tecnologias. Só que aquele cara que faz essa empresa, mas que ele entende o número, ele olha a gestão, ele sabe o negócio que o cliente dele tem, ou a empresa que ele trabalha, o que é o negócio, é o que você falou. Ele vai usar a tecnologia a favor dele, sendo ele consultor ou não, sendo ele um contador interno ou não, um gestor de finanças ou não, e aplicar isso para que ele faça análise. Então, o que a gente pode deixar uma lição aqui para os contadores, para as pessoas de finanças, é que usem a tecnologia e comecem a mudar. Se você fizer hoje, no dia a dia, no seu trabalho, tarefas repetitivas, o RPA ou a inteligência artificial, ela vai fazer no seu lugar. E que bom que tem isso para que você se torne um colaborador e uma pessoa com mais experiência, e use de fato aquilo que a IA não vai substituir, que é a capacidade de leitura, que é a sensibilidade de ler os números, que é a avaliação, de fato,
do negócio, com a gestão como um todo, e não só A simplesmente... parte analítica, Exato, criativa, estratégia. perfeito. Tá? Tiago, assim, e é importante também deixar claro que muita gente fala assim, mas a tecnologia não é para o tamanho da minha empresa, tamanho do meu escritório, tamanho do meu departamento, né? A gente encontra muito isso também. Isso eu falo, balela, tá? Por que é balela? Porque hoje a gente fala que existe tecnologia PMG, PP, Super P, ou seja, a tecnologia hoje ela é muito democrática. Tá? Você acha tecnologia de todo tipo. Tem gente que fala assim, não quero implementar um BI porque o BI é muito caro. Existe aí o Power BI da Microsoft, né? Não fazendo propaganda para a Microsoft, mas é muito utilizado. Mas hoje existe ferramentas de BI gratuitas. Não, eu não consigo implementar RPA, tá? Porque a ferramenta é muito cara, é uma ferramenta low code, eu tenho que pagar. Cara, hoje já tem ferramentas que ela já tem, você já consegue utilizá-la de forma gratuita também. Mas, não, eu não quero fazer, faz com Python, então, é uma linguagem de programação que essa sim é 100% gratuita, você vai lá, desenvolve ela até no notepad da máquina. Então, assim, de novo, gente, não há desculpa para não usar tecnologia, para não começar a portar ela dentro do seu negócio. Não há desculpa, tá? E uma coisa é fato, cada vez mais, isso daí está ficando mais acelerado e cada vez mais a tecnologia tende a ser o core do negócio, tá? Hoje, que nem assim, um tempo atrás, quando você falava em operações logísticas, por exemplo, você falava, operação logística. Você pensava em N transportadoras gigantes, aqui em Ribeirão tem algumas até, né, gigantes. Hoje, qual que é o maior operador logístico da América Latina? Mercado Livre. Né? E Mercado Livre é o quê? Mercado Livre é uma transportadora? Não, Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Entendeu? Nasceu tecnologia. Então, Perfeito. pensem nisso. O mundo vai evoluir para isso. Então, comece a usar tecnologia agora, tá? Mas eu sou um contador muito tradicional, meus clientes são tradicionais. Ótimo, use um pedacinho da tecnologia do seu negócio. Comece a usar. Deixe esse legado no seu escritório, tá? Mesmo que você não goste de usar, não queira usar, não faça sentido para você especificamente usar, use a tecnologia a seu favor. Use um pedacinho, faça uma pequena conciliação, uma pequena entrada de nota, crie metas factíveis. Faça isso de forma orgânica que você vai ver que você vai ter muito resultado. E sem essa crise de, nossa, tecnologia não é para mim. Pare com isso. Tecnologia é para todo mundo hoje. Luciano, você, como consultor aí de tecnologia, você ainda encontra empresários ou gestores que não vamos dizer que são contra, mas que eh, não é agora, Resistentes. resistentes. No momento, puta, mas é minha empresa, não precisa disso. Você encontra isso ainda? Existe muita resistência no mercado, eu acho que principalmente nas pequenas e médias empresas, né? Tiago, eu vou te falar assim, ó, muito ainda. Gostaria que fosse menos, tá? Por que gostaria que fosse menos? Porque eu vivo tecnologia. Eu estou nesse ramo de tecnologia há 30 anos. Eu sou da época de tecnologia, era internet de escada, né? Então, assim, eu estou há muito tempo. Eu vi uma evolução natural da tecnologia, tá? E eu estou vendo que está acelerando cada vez mais. E a gente encontra ainda muitas empresas que não usam tecnologia. E não usam por quê? Por receio, por não saber por onde começar, ou por não saber como utilizar, ou por não confiar, porque naturalmente existem ainda empresas de tecnologia, consultores, que ainda eu acredito que vivem no passado também, né? Que querem, eu quero vender a tecnologia primeiro, eu quero ganhar dinheiro com tecnologia. Cara, de novo, tecnologia faz parte do dia a dia, tá? Traga ela para o seu dia a dia. O dinheiro, eu falo assim, o faturamento do seu negócio de TI é consequência. A gente leva muito isso na Simpla em visão para o futuro. Né? Primeiro, o dinheiro que entrar na Simpla, o que a gente conseguir faturar é consequência daquilo que a gente conseguir implementar. Então, a gente tem que fazer o cara confiar em tecnologia. Eu quero clientes para a vida toda, eu não quero clientes para vender um produto e sumir do mapa. Tá? Então, existem ainda muitas empresas que têm receio de implementar a tecnologia porque não entendem como aquilo faz sentido para o seu cenário. Muita gente olha para uma Google e fala assim, cara, como é que uma IA utilizada lá na Amazon, na Google, vai servir para o meu escritório contábil aqui pequenininho, tá? Converse com alguém. É o que eu te falei. Estabeleça um escopo pequeno, comece a praticar aquela tecnologia. Faça alguma coisa menor, claro, estruturado. Monte um plano, monte uma estratégia simples. Faça uma meta pequena, tipo assim, eu quero automatizar 80% da entrada das minhas notas aqui na contabilidade. 80%. Em quanto tempo? Em 2 meses. Pronto, você estabeleceu uma meta factível,
dentro de um prazo factível, e aí você faz o quê? Busca tecnologias. De que forma? Cara, hoje você consegue fazer benchmark. Hoje você tem um monte de consultoria, como a Simpla, que está disposta a conversar com você para entender o seu negócio e falar para você assim, ó, sem nenhum compromisso, né? Vai por esse caminho. Existe um monte de tecnologia de teste, você pode embarcar, eu não quero o ChatGPT. O ChatGPT é gratuito, mas eu não quero pagar o ChatGPT, que é também uma mixaria, para uma empresa é pouco, tá? Usa o Copilot da Microsoft, usa o Bard, usa qualquer um, tá? Mas use. Ah, eu quero implementar um RPA. Faça um programinha, busque já coisas semi-automáticas, né? Faça um pedacinho, foi o que eu falei, pratique. Eu garanto para você que em pouco tempo, você praticando, você vai tomar gosto e você vai começar a aplicar. Eliminando essa resistência que tem, porque as resistências são baseadas em medo, em comodidade, né? Conforto, né? A bendita zona de conforto e preço, tá? Se a gente pensar isso, ou o cara fala assim, minha empresa não está pronta, ou eu tenho medo de implementar e estragar o meu negócio, ou conformidade. Não, minha empresa já fatura muito, já ganho muito dinheiro com isso, não vou colocar tecnologia que eu possa atrapalhar. Ou último, isso não é tecnologia para mim, é muito cara. Então, as três coisas são falácias, tá? Para mim, observe isso, pratique, que você não vai se arrepender. Legal. Bom, no começo do nosso bate-papo, você falou uma coisa e eu acabei esquecendo de fazer um comentário. Nós temos, você brincou assim, né, que a inteligência artificial, o RPA, ele vai trabalhar 24 horas e tal. E nós contadores é praticamente isso. Também. Mas a diferença é que a gente cansa. Não dá para trabalhar todo dia até 10 horas da noite, até, né? E isso precisa mudar um pouco, né? Tínhamos muitos colaboradores e era simples de encontrar pessoas dedicadas muito além do normal, né? Eu já tive diversos colaboradores assim e que, cara, enquanto não termina, nós não vamos embora. Precisamos continuar aqui, fechar, entregar para o cliente. Mas nós somos seres humanos e a mudança cultural que vem acontecendo com as pessoas, a evolução e etc., nós temos dificuldade hoje de encontrar colaboradores que, pós as 6 horas, claro, né, de forma esporádica, né, não pode ser todo dia, mas de forma esporádica, ele não quer trabalhar após as 6 horas, ele tem uma dificuldade muitas vezes, cara, eu tenho tecnologia, minha internet é boa, eu tenho um escritório aqui na minha casa, eu quero trabalhar home office. Eu não quero ir para a empresa porque lá eu vou pegar trânsito, eu vou, etc. É óbvio, né? Em grandes centros, em capitais, São Paulo, Rio, né? Principalmente em grandes cidades que existe um fluxo, né? E um trânsito muito caótico, o home office ele é um apoio para que o uso da tecnologia facilite ele ficar da casa dele e ele levanta 2 horas depois do que ele necessitaria para ir até o trabalho, mas eu acho que nós, né, contadores, gestores e principalmente quem está no início da carreira, se puder, vá até a empresa, vá até o escritório, porque a absorção, geralmente a gente tem hoje, né? O network empresas, traz conhecimento, né? É tudo um ambiente aberto, onde você consegue bater papo com todo mundo, não são mais aquelas salinhas fechadas, onde você entrava e só saía de lá às 6. Então, hoje você precisa usar esse ambiente a seu favor. Então, claro, se você precisar levar 2 horas para chegar ao trabalho, né? Devido ao trânsito, o home office é uma qualidade de vida muito boa. Use a tecnologia. Mas não use a tecnologia se você, né, por exemplo, estamos em Ribeirão Preto. 15 minutos, 20 minutos, em qualquer lugar da cidade, você atravessa a cidade e está na empresa onde você quiser. E como Ribeirão, existem diversas cidades no país assim. Então, eu sugiro que você, que está começando principalmente, não se importe em ir até o trabalho. Muita gente vai odiar o que eu estou falando aqui. É muito polêmico, mas se você não vivenciar o que o seu chefe fala, o que o analista sênior bate papo, a planilha, a forma que ele faz, de repente até o prompt agora no ChatGPT, como que ele solucionou, de casa, no home office, fazendo o call o dia inteiro, você vai aprender. Mas pode ser que aquele cara que vá até a empresa,
ele evolua muito mais rápido. Então, Thiago, use a tecnologia, mas né, tem que ponderar para em que momento da carreira cada um está, né? Exato. E, Thiago, eu vou complementar isso que você colocou assim. Você falou da questão da evolução das gerações. Hoje nós temos uma outra geração de pessoas, geração de profissionais, tá? O que eu garanto para você é que hoje, essa nova geração que está chegando aí no mercado de trabalho, primeiro, elas nasceram tecnológicas. Elas já têm conhecimento de tecnologia. E na maioria das vezes elas sabem que a tecnologia faz o trabalho chato delas. Você concorda? Nem Perfeito. digitar se digita mais inteiro. Você só vai fazendo meias palavras e o computador mesmo vai falando. Ou você fala e o computador já escreve. Então, essa nova geração nasceu tecnológica. Então, elas esperam que a empresa que as contratou seja tecnológica, por óbvio, tá? E o que acontece? Elas chegam e a empresa não é tecnológica. Aí vem assim, cara, eu não quero fazer o trabalho chato, né? Porque vamos ser sinceros, o ser humano não foi feito para fazer trabalho repetitivo. Nós aprendemos, nós que somos de outra geração, aprendemos a fazer esse trabalho repetitivo porque não tinha tecnologia para fazer, não tinha ferramenta para fazer. Perfeito. Tá? Então, a gente pulou essa etapa. A gente fala, não, eu era gerente de TI uma época, cara, e eu fazia trabalho manualzão mesmo, digitava documento às vezes, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer. Depende, meu din-din no final do mês depende disso, tá? Se eu não fizer, outro vem e vai faz. fazer né? no meu lugar ainda, tá? Então, esse é um ponto. Essa nova geração sabe que a tecnologia faz, só que a empresa não embarcou essa tecnologia dentro da empresa dela. Chega lá e fala, manda fazer trabalho operacional, manda conferir planilha, fazer conferência de folha de pagamento, fazer conferência de balancete, conferência de planilha, PROC-V, ficar procurando os dados. Cara, eu corro disso. Então, por isso que eu estou falando que a tecnologia vai ser utilizada para isso, tá? Hoje, trabalho de colaborador é trabalho analítico, trabalho estratégico, trabalho, a gente fala assim, trabalho que traz grana para a empresa, trabalho de análise, trabalho que traz conteúdo criativo, tá? Eu acho que esse trabalho chato, realmente, aí eu concordo com a geração. E quanto ao home office, eu acho assim, gente, hoje em dia, a minha melhor visão, eu também acredito que você perde muito com home office e ganha também-se muito, tá? Qual que é o ideal? O ideal, eu acho que sempre em tudo na vida é equilíbrio, tá? Tem áreas... por exemplo, eu tenho um colaborador meu que mora na Itália. E trabalha para mim o dia inteiro. Mora na Itália. Algum problema com isso? Nenhum. Me entrega bonitinho, o resultado bonitinho. Só que é uma função específica que dá para ser na Itália. E a pessoa que já sabe fazer o trabalho que é do começo, meio e fim. Naquilo. Exato, perfeito. Eu entreguei para ela, eu quase delargo para ela. Nem delego. Eu delargo mesmo, falo, faz, e no final das contas ela me entrega no tempo devido. Pronto. Eu monitoro ali, faço um delimite todo dia e acabou. Agora, tem funções, amigo, e tem tipo de profissionais, eu acho assim, se você é jovem, acabou de sair da faculdade, tente não ir para o home office, porque o aprendizado no presencial é muito maior. Aí eu garanto que é muito maior. Concordo. E eu tento até conversar um pouco com os meus colaboradores ou com algumas consultorias que a gente faz. O cara fala assim, é um absurdo o cara não colocar a gente em home office. Eu falo assim, cara, encare de outra forma. Veja como oportunidade para aprendizado, porque você é jovem. Agora, eu, por exemplo, eu ainda tenho muito que aprender, mas em algumas coisas eu não tenho mais nem saco para aprender. Então, assim, cara, isso daí não faz sentido eu estar lá na empresa para aprender, porque eu não vou aprender. É mais fácil estar na minha casa fazendo. É isso aí. Então, acredito que é o equilíbrio, e no equilíbrio eu brinco que o melhor modelo hoje é o híbrido. Muito bom. Concordo com você. Deixa eu te dar aqui uma lembrança. Isso aqui é uma caneca aqui do podcast Contador Full. Uma lembrancinha só para você. Para um cara de TI que quase não gosta de tomar café. Então, é verdade. Gente, obrigado. Imagina. Ó, a gente está chegando já no fim aqui do nosso bate-papo. E eu queria perguntar assim para você, se você tem algum conselho, né, que você daria para um gestor, mesmo que não seja um contador, né, ele seja da área de finanças, de RH, de IDP, um conselho de como ele faz para abraçar essa tecnologia, como ele tira esse medo dele, né, você imagina, profissionais que já estão acostumados a fazer muita coisa há anos, há 10, 15, 20 anos,
E ele fala, cara, mas se eu começar a usar essa tecnologia aqui, a primeira coisa que ele pensa, né, é, fala, cara, não vai precisar mais de mim. E tudo que a gente falou aqui é muito pelo contrário. Que caminho você acha que o colaborador, que esse gestor, ele deve seguir para iniciar? Vamos lá, Thiago, assim, ó, a gente falou quase todo o podcast sobre isso, né? Eu acredito que, assim, primeiramente, né, você tem várias gerações de profissionais na mesma época, tentando trabalhar e concorrer, vamos dizer assim. A primeira coisa é saber que a tecnologia vai te abraçar de alguma forma, vai entrar no seu negócio, vai entrar no seu core, ele vai conseguir... É uma tsunami vindo em cima de você, cada vez mais rápido, ponto. Seja por você ou por outro Ou por força do colaborador, mercado. ou mercado. Ou força do colaborador. Vai vir de fora para dentro, vai vir de dentro para fora, vai vir de dentro para dentro, de fora para fora. Ele vai vir, tá? Então, a primeira coisa é você saber que a tecnologia vai existir e ela vai passar por você de alguma forma. Pronto. A partir daí, você fala assim, cara, é igual às obrigatoriedades que você tem em tudo. Eu gosto de pagar imposto? Não, mas eu sou obrigado a pagar imposto. Tá? Então, a mesma coisa. Eu gosto de tecnologia? Não. Então, mas eu sou obrigado a entender de tecnologia para implementar algum tipo de tecnologia no meu negócio. Eu acho que, primeiramente, é esse entendimento. Depois que você fala assim, então eu sou obrigado? É. Aí nós vamos para a segunda parte. A segunda parte é, então, tudo bem. O que eu posso fazer? Eu posso, então, primeiramente, entender aonde que eu quero aplicar isso. Ou seja, encontrar um cenário onde eu consiga iniciar isso aqui dentro do meu negócio, do meu departamento, da minha empresa, de qualquer lugar, tá? Encontrei. Aí sim, é o que eu falei. Monta um plano prático, não é um plano teórico, por isso que eu falo, eu não sou a favor de... Vou fazer um treinamento com o melhor coach do mundo de inteligência artificial. Inclusive, hoje, assim, ninguém é 100%, né? Ninguém tá tão preparado assim. Não, né? é algo novo, então eu peço. Pratique, monte o seu escopo, faça assim, é nisso aqui que eu vou implementar a tecnologia. Estabeleça, depois de estabelecer o escopo, um plano, uma estratégia simples, bem simplesinha. Cara, nós vamos fazer isso com um cara, vou trazer um cara para dentro, vou contratar uma consultoria, vou pedir alguém que me ajude. Uma estratégia simples, e aí você estabelece o que você precisa, o resultado, a meta. Eu quero fazer isso aqui em tanto tempo, como eu disse já. Eu quero fazer 80%, a entrada de 80% das minhas notas, eu quero automatizar ela em 2 meses. Pronto, estabeleci que é esse o plano, que é essa meta em 2 meses. Aí você parte. Aí você vai fazer um pouco de benchmark. Eu acho que benchmark tira aquela pressão. Eu adoro benchmark, tá? Você ir numa empresa parecida com a sua e vê-lo utilizando uma tecnologia que você fala assim, nossa, eu me enxergo ali. Quando você se enxerga ali, você começa a usar bem. Então, eu acho que um benchmark é uma boa ferramenta. Uma boa consultoria, uma consultoria que não vem só para te arrancar arrancar o seu rim, né? Que vem assim para te ajudar, realmente vem para entender o seu cenário, vem para te apoiar, vem para ser uma consultoria, um parceiro mesmo. Parceria é uma palavra muito bonita que muita gente usa, mas eu acho que pouca gente executa parceria, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma parceria. E aí, naturalmente, executar. As coisas vão fluindo. Praticar. Na hora que você pratica, você viu o resultado daquela prática pequena, cara, aí você toma gosto. É o que eu te falo, na hora que você vê que deu resultado, porque resultado é o maior motivador de qualquer empresa, de qualquer negócio. E quando eu falo resultado financeiro, porque o RPA e o IA, você tem que focar neles. Inovação. Eu falo assim, ó, inovação, eu uso uma frase muito nas minhas palestras assim, inovação sem resultado financeiro é ideação. Inovação tem que trazer grana para o negócio, tá? Não adianta. Muito bom. É esse, para mim, o ponto. E eu acho que é isso que você tem que fazer para perder o medo. Excelente. Bom, última pergunta do nosso bate-papo. A gente já falou aqui de algumas ferramentas, mas se quiser deixar 3 ferramentas aqui que você utiliza ou que você acha que para o cara começar ou seria o ideal. Vamos lá, vou tentar falar algumas ferramentas. Assim, ferramentas, se você Tem pesquisar muitas, no Google, exato. tem uma pancada de ferramentas. Eu deixaria vocês loucos, né? E hoje, um cenáriozinho, às vezes você usa 50 ferramentas. Mas eu gosto assim, vamos lá. Para RPA, busca uma ferramenta low code, tá? Eu uso uma, tá? Vou fazer uma propagandinha aqui. Eu uso uma ferramenta chamada Robert, tá? Uma ferramenta nacional e tal que a gente usa para implementar a maioria dos nossos robôs na Simplia. Legal. Tá?
Mas use uma ferramenta low code. O que é uma ferramenta low code? Que você não precisa codar tanto, que você não precisa muito do cara de TI. Lembra que eu te falei de algo simples e tudo mais? Você não precisa tanto do cara de TI. Se você entender um pouco do seu processo naturalmente, Você não fica se você for refém contador, dele, né? você não fica refém dele, você não fica preso a ele, você não dá lock-in em alguém, tá? Você não é obrigado a ter alguém de TI que vai te falar algumas coisas e você não vai entender. Então, primeiramente, busca uma ferramenta low code, tá? Que code pouco, né? Que não precisa ficar programando. Primeira coisa. Então, qualquer que seja a ferramenta low code, pesquise lá, low code, você vai encontrar, naturalmente você pesquise vai encontrar várias ferramentas. Nós usamos o Robert, mas existem várias outras, tá? Segundo, para IA. Cara, a IA, ChatGPT hoje é o mais utilizado, mas eu falo assim, eu gosto, é brincadeira, assim, não existe hoje máquina, não existe Windows. Qual que é do Windows? Copilot. E Copilot, hoje ele já está no navegador do Windows, já está na barra do Windows, ele já está em tudo quanto que é lugar no Windows, tá? Ah, beleza, então use o Copilot. Ah, mas eu não tenho Windows. O WhatsApp hoje tem uma ferramenta de inteligência artificial. Comece a usá-la. Comece a procurar coisa na IA do WhatsApp. E, naturalmente, aí você tem coisas de chatbot, para quem faz muito atendimento, eu acho que para contabilidade também faz bastante sentido. Chatbot também tem um monte de ferramentas, tem chatbots até prontos, tá? O chatbot é para atendimento ao seu cliente, para que você não tenha interação humana. E, por último, a gente fala que é a hiperautomação. A hiperautomação é o quê? Tudo. Então, é o RPA, o IA, o chatbot, tudinho num pacotão. Quando você chegar em um processo seu que é hiperautomatizado, cara, você atingiu o ápice do seu negócio. Muito bom. Ferramentas, eu diria que essas são as melhores. Muito bom. Excelente. Bom, a gente está chegando no fim aqui desse nosso bate-papo. Acho que daria para ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre tecnologia, né? E é um assunto muito novo e discutido e que todo dia sai uma coisa nova. Exato. Luciano, obrigado. Pessoal quiser te encontrar, redes sociais, na Simplia, se quiser deixar um recado aí onde o pessoal te encontra. Bem, pessoal, a Simplia é uma consultoria, tá? Que vive de consultoria de transformação digital, inovação, implantação de ERP, tá? Só que nós abordamos a tecnologia de forma diferente, né? A gente gosta de entender os cenários onde nós estamos, entender as dores do cliente. As dores é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje em dia, né? Então, entender as dores do cliente e bater papo, tá? O nosso negócio é bater papo para entender, conversar bastante, entender bastante, ir até o cliente, entender quais são as dificuldades dele, os problemas, os obstáculos com tecnologia. Então, eu falo o seguinte, se você quiser entrar em contato com a gente, entra na Simplia, nas mídias sociais, né? LinkedIn, Instagram, procure lá Simplia, né? SIMPLEA, tá? Simples com A no final, tirando o S, né? É bem simples mesmo. Nos procure. Marque um bate-papo sem nenhum compromisso, né? A gente é daquela consultoria que a gente não vai ficar te empurrando tecnologia goela abaixo, mesmo porque a gente entende que a gente é uma empresa parceira e parceria tem que viver no dia bom e no dia ruim. Então procure a gente, vamos bater um papo sem compromisso e naturalmente a gente vai conseguir evoluir muito aí as tecnologias, seja na contabilidade, seja em qualquer mercado. Porque você, contador, tenha certeza de uma coisa, você não é o único que tá com esse desafio no colo, tá? Todas as áreas hoje estão no mesmo barco e precisam embarcar a tecnologia dentro do seu negócio. Até breve. Tiagão, muito obrigado aí pelo convite. Muito bom. E fico à disposição aí para próximas conversas. Excelente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Se você ainda não se inscreveu no canal, @contadorfull, lá no YouTube ou nas mídias sociais, Instagram, LinkedIn, começa a seguir lá a gente. No YouTube, clica no sininho para receber as notificações dos próximos episódios aqui do Contador Full Podcast. Um abraço.